Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentária. Pode chegar, senta e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e é com saudades desse microfone e alegria de estarmos de volta que anuncio o primeiro episódio principal da 4ª temporada do podcast Comida que Sustenta. Nesse ano, estamos voltando à frequência quinzenal de lançamentos com episódios das séries Principal e Explica, tomando-nos esse tempo aqui de começo de ano para organizar e produzir a melhor temporada possível para vocês que nos ouvem já há 3 lindas temporadas. E também para você que está chegando agora, e eu espero que você fique com a gente nessa temporada, e também para quem estava desde as outras temporadas. Introduzimos esse formato, estamos sempre em pelo menos 2 aqui apresentando, e gostamos tanto que vamos manter, né? Como foi da temporada passada. Por isso eu chamo agora a minha querida companheira de longa data e já conhecida do público, a Ana Lúcia Romito. Oi, Pam! Olá, ouvintes e leitores! Eu não podia deixar de começar com a frase que se tornou minha marca registrada, né, na série Eco da 3ª temporada e que segue nos nossos corações, mas que por agora fará uma pausinha para descansar. E ao longo dessa 4ª temporada, se você já ouviu o nosso teaser, já sabe que no tema central, aliás, que o nosso tema central, esse ano é o afeto e o cuidado entre seres humanos, com diferentes espécies e com o nosso planeta. E como isso se dá por meio da alimentação. E se você ainda não ouviu o teaser, pausa aqui ou vai lá escutar depois desse episódio, para entender mais sobre a temporada que está começando agora. E você vai perceber que os episódios principais estão com ainda menos quadros, dando mais espaço para o bate-papo, que é o que todo mundo diz amar. Mas estamos retornando o espírito do Histórias e Memórias, que foi o quadro lá da 1ª temporada, ao trazer todos os episódios uma fala do público que vai dar o tom do episódio do dia, né? Além de trazer relatos e experiências, reflexões das ruas de diferentes lugares do Brasil. Bem, e é claro que a gente não poderia deixar de contar com as falas sempre tão ricas de especialistas no tema do episódio, que vão engrossar ainda mais o caldo da conversa. E além dessas participações, outros 2 quadros serão mantidos, mas eu vou deixar como surpresa que vocês vão descobrir ouvindo até o final. Então, bora lá começar essa prosa, Pam? Bora lá, Ana! Acho que uma ótima forma da gente começar qualquer bate-papo é acionar memórias. E essa primeira participação que vamos ouvir agora é exatamente nesse sentido. Do que é feito um bolo? Hoje, enquanto eu preparava um bolo, lembrei-me de um fato da infância, especificamente com a minha mãe. Mulher forte, corajosa e muito trabalhadora, tinha múltiplas tarefas e jornadas intensas em suas atividades, tanto no trabalho formal quanto na rotina da casa. Aos sábados acordava cedo e ia diretamente ao tanque lavar toda a roupa da família acumulada durante a semana. E como se não fosse muito, também trocava os lençóis, as toalhas de banho e esfregava vigorosamente a roupa da casa. Sabão em pó só para as peças mais delicadas. O restante da limpeza caberia ao sabão em pedra e ao tablete de anil, para dar um tom azulado ao branco dos lençóis bordados. Ah, quanto capricho tinha essa mulher! Demoraria ainda metade do dia para chegar ao fato que a lembrança trouxe-me, pois ela precisava ir à feira para abastecer timidamente as provisões da semana. A casa, um lugar tímido também, poucos cômodos e pouco espaço que fazia-se grandiosa quando precisava de uma boa faxina. E faxinava com esmero, ajoelhada encerando o chão de vermelhão e finalizava lustrando com uma malha de lã surrada presa na base de um esfregão. Que lembrança de cheiro bom! Vassoura vai, rodo vem, balde, panos de limpeza e afins, até chegar o momento mais esperado do dia, para mim,
Entrava na cozinha, pegava sua tigela de louça lascada e uma colher de pau. Era a hora de fazer um bolo, daqueles que vai farinha, açúcar, ovos, fermento e água. Batia, 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 e quanto mais ela batia, mais eu a admirava. Que cheiro bom de cera fresca, casa limpa e bolo assando, tudo misturado num novo odor com sensação de aconchego para o corpo e alimento para a alma. Quanto carinho embutido no zelo, no cuidado e no capricho com o nosso bem-estar. E quanta doçura escondia-se num bolo que continha outros ingredientes além dos descritos na receita. Ingredientes não declarados, uma doçura oculta que palavra nenhuma podia revelar. Pessoa rígida, não sabia como expressar-se, então nos oferecia amor fofo em fatias. Assim construiu-se o afeto, das sucessões de pequenas e muitas coisas, dos detalhes, dos sentidos, das sensações, daquilo que fica na gente, do legado. Meu nome é Áurea, sou mãe, avó, dona de casa, psicóloga, e esse é um trechinho da minha história. Bom, primeiro eu quero agradecer a Áurea por ter compartilhado essa memória tão bonita com a gente e que desperta também as nossas próprias memórias. E eu, por exemplo, me lembrei do tempo, né, da infância. Acho que isso, a alimentação, né, quando a gente vai lembrar dos primeiros momentos que a gente tem contato com o alimento, é majoritariamente na infância. E eu lembrei da época que eu ficava com a minha avó e a gente fazia bolo juntas, né? E a sensação que me despertava era de autonomia, porque ela pensava em todos os detalhes. Então, digo assim, a altura da bancada em que eu ficava, eu era pequena, então a altura era mais alta, então ela separava um banquinho, tinha aquele cuidado de deixar com que eu pegasse nos itens, né, nos alimentos. Então, quebrar um ovo para uma criança é uma coisa assim super divertida e que geralmente no dia a dia as crianças não são muito envolvidas, né, nessas atividades. Então, aquele momento para mim eu me sentia assim, uou, empoderada, sabe? E mexer ali nos alimentos e sentir a confiança que ela me passava, sabe? Do tipo, pode colocar isso, pode quebrar aquilo, pode juntar. E eu falava, mas eu posso, vó? Porque a gente sempre está acostumada, né? As crianças estão acostumadas, principalmente na cozinha, às vezes não ter essa proximidade. Então, isso é uma memória muito forte que eu tenho e que envolve o bolo, né? O alimento. Acho que o bolo é um dos campeões de memória que a gente pode ter. Então, enfim, isso me remeteu, assim, a essa época que eu ficava com a minha avó. Muito afeto envolvido, muito respeito e essa sensação. Então, só de lembrar, eu já fico super empolgada, assim, parece que eu tô, sabe, naquele momento ainda e me sentindo o máximo de fazer aquele bolo. Então, ai, gente, mas tem nada melhor que um bolinho à tarde, com café. Total. Hoje que é um dia chuvoso. E que chuva. Acho que, né, pensando, já fiquei com vontade disso. E eu acho que ouvindo você e a Áurea, a memória que me veio também com relação a bolo, né? Eu não tive esses preparos, assim, com a minha avó, mas acho muito bonito quem tem essas histórias e eu acho muito gostoso acompanhar histórias com os nossos familiares, né? Mas aí me veio uma história ao contrário, na verdade, de quando eu estava sozinha, eu fui fazer intercâmbio, aí era mais difícil comprar essas coisas, acho que isso está muito na nossa cultura alimentar. E aí me deu uma vontade de comer bolo à tarde. Eu falei, mas eu não vou conseguir comprar um bolo. Como que eu faço? Aí fui procurar uma receita, fui olhar no armário que eu tinha. E aí eu não tinha vários ingredientes, mas fui adaptando a receita. E aí coloquei água, coloquei óleo, que era o que eu tinha, algumas outras coisas. E aí no final surgiu um ótimo bolo de chocolate para matar a vontade de jovens que moravam sozinhos. E aí é um pouco disso, de quando a gente também está distante, de trazer esse afeto, essa acolhida com uma preparação que é super isso, assim, né? Um bolo quentinho depois que a gente prepara. E aí quando eu voltei depois para casa, comentei sobre, fiz um bolo. E aí disso eu fui fazer em casa para as pessoas. Depois acabei fazendo tipo um curso de confeitaria, porque eu gostava de preparar.
trabalhei com isso, da confeitaria fui para nutrição, então de uma receita, e aí é sempre uma memória que eu tenho, assim, muito gostosa, né, de como uma receita foi moldando os meus próprios caminhos, né, então foi bom acessá-la de novo, pensando nessa toda a questão de memória afetiva e alimentação, isso vem muito forte. Que ótimo, né, Ana? Sim, trazer esse muito tema logo no gostoso. nosso primeiro episódio. E eu já tô vontade de ficando bolo. com fome. Ai, gente. Mas isso é muito legal também, essa parte do improviso que você fala também, sabe? De você ter essa autonomia, né? De tipo, eu não tenho tal ingrediente, e aí talvez, enfim, buscar, né, de referência e fazer aquilo sozinha e se lembrar daquilo depois. Então, isso é bem interessante, bem gostoso. Bem, e como dizem, recordar é viver, né, Pan? Então, justamente nesse sentido, eu acho um ótimo momento para a gente ouvir a nossa especialista convidada, a Cidiana Macedo, que é historiadora da alimentação e atualmente professora e pesquisadora na Universidade Federal do Pará. A oralidade ela é um item para quem pesquisa a temática, seja na história, na antropologia, porque a antropologia faz essa relação muito antes da história. Na história a gente costuma dizer que com a Escola dos Análises só para a década de 70 dos anos 20 é que a gente começa a ter abertura para falar sobre a temática. Mas ainda não é algo tão profundo como na antropologia, por exemplo, para pensar essa relação. E a antropologia faz isso há muito mais tempo que nós, historiadores, de pensar o tema da alimentação a partir da oralidade. Hoje eu vejo o quanto que essa oralidade ela é importante. E também é pesaroso pensar o quanto que nós perdemos. Porque se nós formos falar, por exemplo, de uma alimentação na Amazônia, que ainda mantém uma base numa ancestralidade indígena e que nós só conhecemos a partir, em grande medida, de relatos de viajantes, porque povos originários trabalham com a oralidade. Toda a vida social, econômica, enfim, ela parte de uma oralidade. Uma oralidade que, com o processo de colonização, se perde por várias questões. Então, eu sempre quando penso nessa questão, eu penso com um certo pesar, porque eu sei que nós perdemos muito com relação a essa memória, né, afetiva, gustativa, que está relacionada em torno da alimentação, porque o que chega para a gente são as descrições dos viajantes. E essas descrições, elas não são nunca vão ser 100% do que eram as tradições alimentares, as práticas alimentares de povos originários. Então, aí tem uma perda, mas também é muito importante porque, ao longo do processo histórico que nós vivemos, se constroem também outras relações em torno dessa oralidade, dessa afetividade, né? E em torno da comida, que eu acho que também é muito importante. Então, há perdas no sentido, se nós queremos buscar, no caso da Amazônia, que eu digo, essas origens desse sentimento, mas também eu acho que hoje o que nós podemos observar são outras formas de pensar essa oralidade, de pensar essa manutenção dessa memória afetiva, que é tão importante, porque eu sempre digo que falar de comida é falar de afeto, né? Falar de comida, sentir a comida, né? São 3 elementos que eu acho muito importante para a gente pensar. O sabor, o cheiro, como o sabor e o cheiro, eles estão diretamente ligados à memória. E essa memória, que é uma memória construída desde tenridade. Então, na história a gente tem um historiador que é o Máximo Montanari, que fala um pouco sobre essa questão. O Ariovaldo Franco também, que é um professor brasileiro,
ele fala sobre, da USP, porque ele fala sobre essa questão de como o gosto ele está atrelado a essa tenra idade, né? E como isso é tão importante, porque se nós formos observar, nós, mesmo adultos, mesmo com a idade que tivermos, é através desse cheiro, dessa memória, que nós vamos voltar para muitos momentos da nossa vida. Em grande medida, esse cheiro, esse sentimento, ele vai ser recorrente, porque essa alimentação, o que nós aprendemos, né, com os nossos avós, com as nossas mães, ela se faz muito presente na nossa vida. Então, é quase que pensar também o quanto que a oralidade vai além da oralidade, porque ela acaba seguindo o caminho, por exemplo, dos cadernos de receitas, que são objetos hoje valiosíssimos de apreço, de estímulo, de sentimento de pertencimento a uma família, né? A um grupo específico que a comida ela consegue nos proporcionar. E muitas das vezes, muitos desses cadernos, eles nascem a partir também dessa oralidade que era passada, né? E, claro, isso já para o século XX. Né? E pensando nessa perspectiva também, como que muitas pessoas ainda reproduzem receitas, ainda fazem receitas de cabeça, que são receitas, né, de certa forma, de uma oralidade. A minha avó, por exemplo, fazia uns biscoitos quando a minha mãe era criança, que eram os biscoitos que se chamava biscoitos de mala, porque isso na década de 50, 60, porque eles faziam para viajar. Então, se fazia uma grande quantidade desses biscoitos, que eram mais durinhos, por assim dizer, porque eles tinham que durar bastante de tempo. Então, ela fazia, que era o meu avô viajava, então ela fazia, botava nas latas para ele levar e aquilo durar, né, toda a viagem. Mas a minha avó nunca teve um caderno de receitas, por exemplo. Então, a minha mãe conhece o biscoito, mas conhece o biscoito de uma forma que foi repassada na oralidade do que ela via, né? Dentro dessa perspectiva. E a minha avó hoje já falha a memória, então ela não lembra. Se eu for perguntar para ela, vó, como é que faz o biscoito de mala? Ela pode lembrar, mas também não pode, né? Lembrar por completo como era a receita, porque ela falava antes muito sobre isso. E outras receitas que ela fazia, como um licor de jenipapo também, que só ela sabia fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode observar como são preciosos esses ensinamentos, esses saberes, né? Algumas famílias, as pessoas não gostam de compartilhar. Não é porque não gostam de compartilhar em si a receita, mas é porque aquilo é muito caro para elas, né? Foi algo que aprendeu com a mãe, com uma avó, com uma sogra, enfim. Então, tem um valor importante essa receita, tem um valor especial. Então, isso é sempre muito guardado, eu digo assim, naquela caixa de segredos, que a gente não compartilha quase, né? Mas que está tão vívido que você, pelo cheiro, pelo sabor, você consegue voltar no tempo de uma maneira que afaga muito, né, a alma da gente. Eu acho que o poder da comida também é esse. E como a Cidiana coloca tão lindamente, a construção das memórias se dá em grande medida por meio da alimentação. E tem na fala e posteriormente na escrita elementos fundamentais de continuidade e perpetuação entre as gerações. Mas para o final da fala dela, a Cidiana traz essa possibilidade dos segredos gastronômicos que são guardados em círculos familiares específicos, quase como uma herança. E de outro lado, a nossa outra especialista convidada nos traz a reflexão de como a formação cultural e os hábitos alimentares, não somente das famílias, mas de povos inteiros, são permeados pelas memórias. Vamos ouvi-la.
Quando culturas, valores sociais e bens adquiridos, passados de geração para geração, são discutidos, utiliza-se da memória para contar e recontar histórias de vida e enfatizar os pontos marcantes nas experiências individuais e coletivas que compõem o processo de aprendizado e formação cultural de um povo, família ou indivíduo. Então aqui a gente enfatiza a memória como um aspecto relevante para a formação cultural. E nesse sentido, a memória ela vem nos presentear com um aparato de ancestralidade, né, e de fruto cultural coletivo. Então a memória ela nos forma individualmente, mas antes de tudo ela nos forma coletivamente, né? Ela vem de uma ancestralidade passada de geração em geração e que nos faz rememorar nossas escolhas e desejos culturais, né? Que muitas vezes são individuais, mas também frutos de uma identidade coletiva. Os hábitos alimentares, neste contexto, podem ser considerados como um dos elementos com capacidade para propiciar este sentimento de unidade, de continuidade e coerência, pois trata-se de algo sempre presente na vida do ser humano e, como tal, carregado de memórias, especialmente no que diz respeito à memória social. O gosto é, portanto, um produto cultural, resultado de uma realidade coletiva e partilhável. A gente nasce, tem acesso a diversos bens culturais, quer seja alimentares, de entretenimento, de vestimenta, enfim, uma infinidade, né, de gostos, né, que nos são passados de geração em geração. E aí nós construímos nossos próprios gostos a partir dessas escolhas ancestrais, dessas escolhas coletivas que nascem dentro da nossa casa. O conhecimento e o entendimento das práticas alimentares e todos os aspectos a esta relacionados, ao mesmo tempo que constroem a própria história dos que a produzem e dos que a consomem, como afirma Montanari, essa linguagem alimentar passa a representar identidades, posições sociais, gêneros, significados religiosos, dentre outros. É uma forma de comunicação, assim como a fala podendo contar histórias e construir narrativa da memória social. Baseado neste entendimento, o que se come é tão importante quanto quando se come, onde se come, como se come e com quem se come, pois trata-se de uma prática social. Então, as práticas alimentares, elas representam nossas identidades, né? Através do que a gente come, a gente pode comunicar quem somos, né? Nossos posicionamentos sociais, de gênero. Então, o alimento que eu tive acesso quando criança e que eu reproduzo na vida adulta e passo isso para os meus filhos e meus filhos vão passar para os seus filhos, são frutos de um processo identitário coletivo, né? Então, a comida, ela objetifica valores sociais. E essa foi a Bruna Fava, que é doutora em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal do Mato Grosso e teve como tema de sua dissertação de mestrado a comida ordinária e extraordinária. Além de toda essa questão da ancestralidade, da construção coletiva dos saberes, dos comportamentos e das memórias, a Bruna também traz um ponto muito importante, que são esses valores sociais relacionados ao gênero. E não é por acaso que na memória da Áurea, na minha, na da Pan e na própria memória da Cidiana, quando ela contou sobre os biscoitos de mala,
estão ali de forma muito marcante as mulheres, como protagonistas, as mães, as avós. Pois é, né? E isso não é por acaso. Historicamente, o trabalho de cuidado, seja ele do lar, das crianças, dos idosos, dos enfermos, enfim, ou até mesmo dos adultos que vão se construindo mais distanciados desse tipo de trabalho, foi sendo reservado às mulheres. E por mais que as coisas estejam mudando nesse sentido, ainda vemos muita assimetria nesse cenário do cuidado. E a gente pode ver, por exemplo, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2022, as mulheres brasileiras gastaram 21,4 horas da semana em tarefas domésticas e do cuidado. Os homens gastam bem menos, 11 horas. Pois é, e esse trabalho de cuidado que é tão invisibilizado, né, e desvalorizado ainda, envolve as decisões sobre a alimentação das pessoas que moram numa mesma casa, num contexto familiar e intergeracional. Então, essas decisões, elas vão desde o preparo da lista de compras, então parar para pensar naquilo, passando por onde e como e quando também adquirir o alimento, em qual quantidade, como armazenar, preparar e combinar esses alimentos. E ainda o que fazer com as sobras e com aqueles que já estão mais próximos de estragar. Então, são muitas decisões, né? E por aí vai. São todas essas questões envolvidas na famosa e aparentemente simples frase do "o que a gente vai comer hoje?". E se te deu a impressão de que é muito trabalho, isso não é ilusório, porque de fato é muito trabalho envolvido. E ele se soma a muitos outros que compõem a carga mental, sobre a qual a gente fala muito atualmente e que é mais um atributo muito relacionado às mulheres. Sim, eu vou trazer mais dados para a gente pensar nas consequências dessa carga mental. Uma pesquisa inédita realizada pela organização Think Olga, com 1.078 mulheres entre 18 e 65 anos em todos os estados do país, em maio de 2023 e publicada em agosto do mesmo ano. Ela mostra que 86% das mulheres consideram ter muita carga de responsabilidades, sendo as cuidadoras e mães solo aquelas mais sobrecarregadas com as tarefas domésticas e de cuidado. Esse relatório escancarou o cenário de esgotamento das mulheres no nosso país, o que pode ter uma série de consequências sobre diversos aspectos de saúde física e mental, o que já se sente a partir dos dados de que 35% das entrevistadas enfrentam ansiedade e 17% depressão. Nossa, é muita coisa, né? E é muito importante, então, que a gente olhe para esses dados, né, Pam? E também para buscar compreender esse cenário maior do que do que são as escolhas, na verdade, e os hábitos alimentares das famílias e dos grupos populacionais. Como o nosso tema central aqui no Sustentária é a alimentação sustentável, é sempre interessante que a gente volte à definição de sustentabilidade, que por mais que não seja consensual, também não pode ser usada de forma que seja esvaziada, daquele jeito que acaba querendo dizer tudo sem dizer nada. Então, a sustentabilidade, de forma geral, está relacionada à capacidade de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, sem esgotar os recursos para o futuro. Então, ela precisa ser vista não somente a partir da dimensão ambiental, mas também da econômica e da social. E aí eu me questiono: quão aceitável é que as mulheres de toda uma geração se sintam esgotadas? Além disso, também não é nada sustentável, né? Não faz parte de todo esse conceito. E as pessoas esgotadas acabam cedendo mais facilmente às ferramentas de publicidade, de aplicativos de entrega de comida, aos produtos ultraprocessados que oferecem uma suposta praticidade e vão tendo cada vez menos consciência do processo de toda a produção, armazenamento, transporte, distribuição dos alimentos que compõem os sistemas alimentares que trabalhamos bastante na temporada passada. E como sempre, vou abrir aquele parênteses para deixar a dica de que se você não ouviu os episódios anteriores, volta lá no nossa playlist que a gente fala bastante sobre isso na temporada passada. Mas, para voltar aqui ao assunto de hoje, essa falta de consciência, ela favorece que a gente vá terceirizando os aspectos relacionados à nossa alimentação, desde as escolhas até o preparo.
né, em si. E eu acho importante deixar muito claro que não estamos culpando as pessoas, né, por conta disso. Porque os problemas, na verdade, são de outra natureza, né, de uma ordem muito mais complexa do que a individual. Mas, então, o que é possível fazer para que essas mulheres, historicamente relacionadas ao afeto e ao cuidado, se sintam menos exaustas, né? E para que esse sistema não acabe empurrando as pessoas para essa terceirização das decisões sobre alimentação. Nossa, e é muito importante tocar nesse assunto, né, Pam? Eu acho que falar sobre isso, como a gente está fazendo aqui e como fazemos, né, no Sustentária, é fundamental. Vozes também, vou citar aqui, né, da Rita Lobo, da Bela Gil, cozinheiras de grande visibilidade que pensam muito sobre esse tema, reforçam essa discussão, especialmente ao problematizar a carga de trabalho relacionada à alimentação, evidenciando a necessidade de que ela seja partilhada. O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, que esse ano completa 10 anos, deixa isso muito explícito, né? Então, no seu 7º passo para uma alimentação adequada e saudável, eu vou citar o texto agora para ficar mais claro de acompanhar ao que está relacionado ao que a gente está falando, que diz assim: se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com crianças e jovens, sem distinção de gênero. Já se você não tem habilidades culinárias, e isso vale para homens e mulheres, procure adquiri-las. Sim, acho que essa fala do guia reflete bastante isso que a gente trouxe aqui no episódio de hoje, principalmente quando ele fala sobre partilhar habilidades culinárias, especialmente com crianças, jovens, está mostrando a importância do legado que a memória da Áurea, por exemplo, nos trouxe e da construção cultural e identitária sobre a qual a Cidiana e a Bruna também nos comentaram. E o compartilhamento das habilidades e tradições culinárias é justamente a forma pela qual o alimento se concretiza como esse veículo de cuidado e de afeto entre as gerações. E, bom, para fechar esse nosso bate-papo com chave de ouro, eu vou chamar a vinheta de um dos quadros queridinhos, né? Que vai ficar aqui também com a gente nessa temporada, mas que a gente estava mantendo em segredo até agora. Então... Sustentária indica. Sim, e o Sustentária indica, e eu poderia ter te avisado para separar papel e caneta, para quem é mais vintage, ou mesmo bloco de notas do celular, para quem é mais moderninho, mas nem precisa, porque a gente sempre deixa aqui reunidas as indicações na descrição e também na página de cada episódio no nosso site, com os links de acesso, tudo para você entrar e consultar. E também convido a você, ouvinte, a fazer o caminho inverso. Então, se você tem indicações sobre esse tema, escreve pra gente nas nossas redes, seja por direct ou nos comentários dos posts, no YouTube. Bom, vale de tudo, aonde você se identifica mais. A gente vai adorar, como sempre, receber esse feedback sobre o que você está lendo, assistindo, sobre o que está achando do episódio, do podcast. E já que eu abri o quadro falando bastante, você quer começar então as indicações de hoje, Pam? Posso começar assim, Ana. A minha primeira indicação é que vocês acompanhem a Cidiana Macedo nas redes para ficar por dentro dos cursos que ela dá e dos textos maravilhosos que ela escreve. O perfil dela no Instagram é o Daquilo que se Come, que é um ótimo nome, né? Além disso, eu vou indicar a tese de doutorado da nossa querida mentora do Sustentária e co-líder do grupo do podcast, que vocês já bem conhecem, ela já esteve conosco em vários episódios, que é a Mariana Raziueta. O título da tese, defendida pela Unicamp em 2021, é O Sabor da Prosperidade. Diálogos intergeracionais sobre consumo alimentar e impacto ambiental no Brasil e na China. Ela trabalhou com entrevistas que geraram resultados muito interessantes, acompanhados da discussão que ela faz, além de um referencial teórico incrível para quem quiser se aprofundar mais, especialmente nos temas da construção intergeracional e da sustentabilidade alimentar. Legal. Adorei, gente. Vejam que vale super a pena. Bem, eu vou indicar um livro que eu ainda não li, mas sei que não sou só eu, acho que muita gente ainda não leu, e que é o livro O Quem Vai Fazer Essa Comida, da Bela Gil. E segundo a autora e as críticas, a comida é a lente pela qual ela enxerga o mundo.
E ao girar essa lente para quem está atrás das panelas, conduzindo o nosso olhar para a realidade das cozinhas domésticas, o que ela revela são aspectos centrais da nossa organização social e que tem tudo a ver com o episódio de hoje, né, Pam? Tem mesmo. Então, além de ter tudo a ver com o nosso próximo quadro que vai permanecer nessa temporada, sobre o qual ainda não tínhamos falado, mas que essa altura eu imagino que você já sabe, porque ele é um queridíssimo. E aí, bora pra vinheta. E aí, bora cozinhar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre 2 ingredientes que estão no nosso dia a dia: o arroz e o feijão. Como são ingredientes que a gente usa há muitos anos, muitas coisas são passadas de vó para mãe, para filho, para neto. E a gente hoje em dia já tem alguns costumes diferentes e a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que a gente devia continuar. Por exemplo, a minha avó sempre lavava o arroz e sempre separava todos os feijões. Eu não sei na casa de vocês, mas a minha costumava assim, abrir todo o feijão e separar feijãozinho por feijãozinho, grãozinho por grãozinho. Antigamente eram necessárias fazer essas duas coisas, porque os produtos eles vinham para as nossas casas de uma forma ainda muito bruta, ainda com sujeiras, com pedaços de pedra, com algumas coisas, enfim, que não iam, obviamente, que a ideia não era que elas fossem para a panela. Hoje em dia, a indústria já não manda mais os ingredientes dessa forma para nossa casa, então não é mais necessário fazer nenhum desses procedimentos, tá? Então, não é necessário escolher o seu feijão. E o arroz não só não é necessário lavar, como na verdade é melhor você não lavar o arroz. Primeiro eu queria só tirar aqui uma dúvida geral. Eu estou falando do arroz parbolizado, branco, que a gente geralmente usa aqui no Brasil, mais comum, tá? Porque existem outros tipos de arroz e para cada grão existe um procedimento diferente. Para o nosso arroz mais tradicional, se você lavar, o que acontece? Existe a possibilidade que nessa lavagem a gente perca alguns nutrientes, vitaminas, como por exemplo do complexo B, ferro, potássio, magnésio, fósforo. Essa lavagem também pode fazer com que o seu arroz fique mais grudado no final, porque o amido já acaba sendo hidratado na lavagem. No feijão tem uma outra dúvida que sempre surge. A gente precisa deixar ele de molho? Não precisa? Quanto tempo? Sim, precisa deixar o seu feijão de molho. Inclusive, nossas nutricionistas do grupo indicam que a gente faça um remolho. Calma, eu vou explicar direitinho. A gente indica para vocês que vocês deixem o seu feijão de molho pelo menos 8 horas. Então, de 8 a 12 seria aí um tempo médio bom para você deixar o seu feijão de molho. E o que seria o remolho? O remolho é quando você troca a água do que você está fazendo molho, no caso, o feijão. Então, você vai colocar o seu feijão na água, deixar ele ali por algumas horas. Então, por exemplo, geralmente a gente faz isso quando a gente vai dormir, né? Então, coloca algumas horas antes de você dormir, deixa ele ali umas 2, 3 horas, troca a água, escorre essa água do feijão e coloca uma água nova. E aí sim, deixa ele terminar esse molho. No final, você vai escorrer essa água novamente, pode passar mais uma água limpa nesse feijão, escorrer essa água novamente e aí sim levar ele para a panela para cozinhar. Por que a gente faz isso? Os grãos do feijão têm alguns compostos que podem causar desconfortos e gases no nosso trato intestinal. Deixar ele de molho ajuda a reduzir a presença desses compostos, tornando o feijão mais fácil de digerir. Tem um outro processo que também ocorre durante o molho do feijão, que é a eliminação de antinutrientes. Os feijões, eles têm antinutrientes como fitatos e taninos, que podem interferir na absorção de minerais essenciais, como o ferro e o cálcio.
E deixar o feijão de molho ajuda a reduzir a quantidade desses antinutrientes, tornando os minerais mais biodisponíveis para o corpo. Muito obrigada e até a próxima! Sim, é o Bora Cozinhar, o nosso titular absoluto de todas as temporadas, mas que nessa temporada tá um pouquinho diferente, né, Ana? Sim, então nesse ano a gente está contando com as habilidades da chefe que faz parte do grupo desde o ano passado, a Maria Catão, para trazer dicas da chefe, já que ela é uma chefe. Então, o que vamos procurar fazer é compartilhar dicas que podem até ser simples, mas que são preciosas para aprimorar justamente as habilidades culinárias que a gente comentou e facilitar o preparo de diferentes pratos e refeições. Nas dicas de hoje, a Maria nos fala um pouco sobre formas de pré-preparo do arroz e do feijão, os protagonistas das refeições de muitos brasileiros e cujo preparo a gente costuma aprender justamente com as gerações que vêm antes, junto com truques que podem ou não se manter válidos ao longo do tempo. Exatamente. E você já sabia dessas dicas, Pan? Se bem que é arriscado perguntar aqui, porque somos duas nutricionistas e a própria Maria contou sobre a nossa conversa nos bastidores a respeito do remolho do feijão. Sim, porque a gente comentou, uma falou que eram 10, outra 8, pra mim são 12 horas no mínimo de remolho. O debate. Mas assim, o que vale é deixar de remolho. Exato. Fica a dica da Nutri aqui. Depois da dica da chefe, fica a dica da Nutri. O remolho é bem importante para tirar fatores antinutricionais, então é importante. Mas além disso, quero deixar aqui também um agradecimento especial a todas as pessoas que viabilizaram a produção desse podcast, seja nos bastidores ou como as convidadas do nosso episódio de hoje. E eu também agradeço muito a você que nos ouve, para quem preparamos isso com tanto afeto e cuidado. Eu vou aproveitar então para lembrar que a gente está no YouTube, então além de nos ouvir, você também pode nos assistir diretamente dos estúdios da Faculdade de Saúde Pública. Então a gente espera muito contar com a sua audiência por toda essa temporada que está começando. E como de praxe, vou me despedir. Então até a próxima! Eu vou lembrar que a nossa frequência voltou a ser quinzenal nessa temporada, alternando com os episódios da série principal e o da série Explica. Então fique de olhos e ouvidos atentos às redes sociais Sustentária. Segue a gente também lá nos agregadores de podcast para não perder nenhum episódio. Mas, em primeira mão, adianto que o nosso próximo lançamento, estreando a querida série Explica de 2024, será daqui 2 terças-feiras, no dia 16 de abril. Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentaria.com.br. A coordenação, apoio à pauta, roteiro e pesquisa dessa produção foram de Nadine Marques e Mariana Raziueta. A apresentação, de Pamela de Cristine e Ana Lúcia Romito. A curadoria das dicas da chefe foi de Maria Catão e Daniele Freitas. A edição foi de Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras de Sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curaia. Os materiais de divulgação foram de Clarissa Tacucci e Catarina Cruz. O Sustentária é o núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado pela Aline Martins de Carvalho, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Você quer descer um pouquinho? Tá bom? Não, você soube. Descer. Olha o tanto de texto que tá vindo por aí. Eu vou me perder. Peraí. Outra ordem que é muito mais complexa e... sumiu da onde eu tava. Volta aí, gente. Espera aí. Vou deixar desde o parênteses. Que é a única quebra que vai ter aqui. Foi? Onde você quer que pare? Não. Volta. Escutar os episódios anteriores. E isso vale para homens e mulheres. Procure adquiri-las. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?